contigo, nossa eterna gratidão. Fundação Semente de Vida. E hoje nós mais uma vez agradecemos a presença e contamos aqui com o nosso irmão Jimmy, que veio fazer a palestra da noite. Boa noite a todos. Meus irmãos, antes de tudo, nós costumamos agradecer a oportunidade e o convite. É sempre muito bom para o nosso coração e para a nossa alma poder trabalhar junto com uma casa como essa. Sempre que somos chamados, desde que recebemos a mensagem no WhatsApp, já somos felizes de poder retornar, de poder participar, por mais que seja humilde a participação. Ficamos felizes de poder participar desse projeto de luz. Então, antes de tudo, meus irmãos, pela noite de hoje, por nossa reunião, nosso muito obrigado, do fundo do coração. Esse mês, nós estamos trabalhando o tema Reforma Íntima, a cura da alma. E qual de nós, meus irmãos, qual de nós que caminha nesta terra, que não precisa desse remédio bendito? Que não luta ferozmente em busca de um pouco mais de felicidade e de paz. Dessa paz que nós só conseguiremos quando tivermos força para trilhar os caminhos que Jesus nos indicou. Qual criatura caminha aqui na terra e não precisa se reformar? Todos nós, espíritos imperfeitos que somos, habitando este mundo de provas e expiações, temos urgência em melhorar o nosso próprio eu. Eis que é para ontem o início desse projeto de luz, que vai fazer com que nossas atitudes reflitam o que o nosso mestre ensinou. Muito mais do que sermos espíritas, somos criaturas de Deus, buscando aqui na terra o conhecimento bendito daqueles que entenderam a mensagem do Evangelho. Todas as lutas que surgem em nossas vidas, todas as lágrimas que derramamos, todas as dificuldades que vivemos, há de ser ferramentas benditas que deveremos voltar para a nossa evolução espiritual. Eis que é chegado o tempo, meus irmãos, de buscarmos com todas as forças nos melhorarmos. É chegado o tempo da reforma íntima tão falada nesse nosso movimento bendito. E tão bem explicada por Jesus de Nazaré. Porque não nos enganemos, não foi à toa ou rolando um dado que o nosso Senhor escolheu os seus apóstolos. E observemos que ele escolheu criaturas com defeitos, e defeitos parecidos com nossos. Alguns perdiam a paciência, outros tinham dificuldade na fé, alguns desviaram o dinheiro que lhe foi dado, a função de cuidar das finanças de um movimento. Eles caíram no caminho. Jesus convidou aquelas criaturas com defeitos e lhes mostrou o caminho da reforma íntima. Porque ele iria fazer aquele trabalho para que aquilo se espelhasse em nossas vidas, para que nós pudéssemos olhar e nos encontrar ali, junto a Jesus, aprendendo com ele. Por isso o mestre falava tanto de amor, de perdão, por isso ele nos convidava para não julgar o próximo. Já percebeu como nós temos facilidade de encontrar o defeito dos nossos irmãos? Aquele ali trabalha muito, mas também quando é contrariado. A gente esquece todo o trabalho que a criatura faz e fala da reação dele quando contrariado. Aquele está sempre no centro, mas já viu como ele é no trabalho? Já viu como ele é no emprego? Então a gente esquece o esforço que a criatura está fazendo para vir até aqui, para ouvir falar sobre Jesus, para tentar melhorar e quer ver a sombra. E Jesus nos convidava a observar a luz do outro e prestar atenção na nossa sombra, nos nossos equívocos. Eis que o projeto do Senhor era uma reforma íntima de cada coração que caminha aqui na terra.
É relatado no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 1 a 11, que Jesus foi ao Monte das Oliveiras, retornou até o templo, sentou com as pessoas e os ensinava. E começa a se aproximar de lá uma pequena multidão, um aglomerado de pessoas, algazarra. E aquelas criaturas que vinham se aproximando arrastavam, empurravam no meio deles uma mulher. Alguns traziam pedras nas mãos, o olhar acelvajado, a sede de justiça. Aproveitando aquele momento, fariseus e escribas que viram a Jesus no templo e vendo que aquela mulher seria apedrejada porque fora pega em adultério, aproximaram-se do nosso Senhor e o questionaram: tu ensinas que devemos amar e perdoar a todos. A nossa lei diz que quem for pego em adultério deve ser condenado à morte por apedrejamento. Essa mulher foi pega em adultério. O que tu nos diz? Era uma arapuca. Porque se o mestre falasse contra a lei, eles podiam condená-lo. E é relatado que Jesus se abaixa e começa a escrever com seu dedo na areia. E nas obras espíritas é dito que ele escrevia lá cobiça, inveja, rancor, ódio, vaidade. E aquelas criaturas com as pedras nas mãos, prontas para sentenciar aquela mulher à morte, começaram a ler ali seus próprios defeitos. O mestre se ergue e eles o questionam: o que tu diz? E Jesus diz a tão conhecida frase: aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Os mais velhos soltam as pedras primeiro e vão saindo de lá. É a maturidade, meus irmãos. A grandeza da maturidade. Os mais moços, os mais jovens, saem por último. Todos os acusadores vão embora. Aquela mulher se aproxima de Jesus e o mestre a questiona: onde estão os teus acusadores? E ela diz: foram embora, Senhor. E aquele que não tinha pecados diz a ela: eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. E o relato do Evangelho de João termina aí. Mas essa doutrina que nós amamos e abraçamos é tão grandiosa que no livro Contos e Apólogos, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, a história continua. Jesus sai daquele local caminhando ao lado de Pedro, e Pedro está incomodado demais. E o velho apóstolo questiona ao nosso Senhor: mestre, perdoar uma mulher como essa não é apoiar o pecado, mestre? Não é ficar do lado do mal? E é relatado que o nosso Senhor demora um pouco para responder e diz a ele: Pedro, qual de nós pode ver agora toda a extensão da história dessa mulher? Qual de nós pode medir o sofrimento que ela viveu até a queda no abismo? Qual de nós, Pedro, pode saber tudo que esse coração feminino sofreu antes de beirar a loucura? De certo que passou por grandes privações, por grandes lutas. Diz-me, Pedro, onde estão os demais agentes de sua queda? Onde estão os que estavam com ela no momento do erro? Qual de nós pode julgá-lo, Pedro? Qual de nós pode condená-lo? E o apóstolo, que queria justiça, disse a ele: Senhor, eu compreendo então que devemos ter compaixão com essa pobre mulher. Mas se ela foi trazida ao meio do povo e se foi causado toda esta confusão, o culpado há de ser condenado, Senhor. Então aquele que causou o mal a ela, penso que deve sofrer o cárcere e o açoite. Não podemos deixar o pecado caminhar livre, mestre.
Busquemos então o culpado por tudo isso. E próximo aos dois caminhava uma senhora, uma pedinte, que se aproxima um pouco mais de Pedro e diz a ele: bom pescador, eu sou a tia daquela que iria ser apedrejada. Ela é filha de minha irmã, paralítica, cega, e nós viemos até o mercado em busca de alimentos. Um rapaz tentou nos tomar o pouco que nós tínhamos conseguido. Tentou nos assaltar, e a minha sobrinha rolou com ele pelo chão. Reagiu, não deixou que ele nos tomasse o que tínhamos. Então, como ele sabia que a minha pobre sobrinha não tinha vida regular no lar, gritou para o povo, chamando todos para apedrejá-la. E eles a arrastaram até lá. Nós duas estamos machucadas e cansadas, bom pescador. Se tu puderes, faz justiça. Faz justiça. E Pedro fecha suas mãos. Onde estaria aquele homem terrível? Como ele pôde fazer isso? E diz: onde está o bandido? Onde ele está? Mostra. E aquela velha senhora aponta para uma casa de peregrinos e diz: ele está lá. Vai e faz justiça. Jesus observava tudo serenamente. O velho apóstolo avança até aquela casa de peregrinos, abre aquela porta em busca do bandido, para condená-lo, para mostrar-lhe a real justiça. E quando ele entra lá, vê um homem trêmulo, envergonhado, com as mãos no rosto. Pedro avança e Jesus o acompanha. Quando ele se aproxima mais, consegue ver o rosto daquele homem. E aí o apóstolo para. Aquele era o irmão adotivo da esposa de Pedro. E por ser muito jovem, o velho apóstolo o tinha como um filho do coração. Por frequentar sua casa, comer em sua mesa, como fazer justiça agora? Se o criminoso, o equivocado, era alguém que ele amava, como ser duro se aquele jovem morava dentro do coração do velho apóstolo? Então Pedro recua, vira-se para Jesus e chora e diz: mestre, o que fazer? O nosso Senhor o abraça e diz: Pedro, na medida que julgarmos o próximo, seremos julgados. Para os que caem, Pedro, exercitemos o nosso perdão. Porque toda vez que nós encontramos na nossa caminhada da vida criaturas que caíram, que erraram, que cometeram crimes, que cometeram grandes equívocos, somos chamados a testemunhar a nossa fé, exercitando o perdão, evitando julgamentos, nos colocando no lugar daquela pessoa ali. Somos convidados a, durante nossa reforma íntima, deixarmos de ser os juízes inclementes da vida do próximo, da conduta alheia. Eis que cada um traz consigo uma bagagem espiritual muito antiga. E isso reflete no nosso dia a dia. As pessoas têm dificuldades em certas áreas. Nós precisamos compreender e perdoar o próximo e trabalhar o nosso coração. Buscar a nossa melhora todos os dias, aceitar os nossos defeitos, guardar as nossas espadas. Porque chega alguém para nos dar um conselho, a gente puxa logo a espada, se ofende, se magoa. Eu sou assim mesmo. Você está com inveja. Aceitar, meus irmãos, que precisamos melhorar. Que somos espíritos eternos caminhando para nos tornarmos anjos do Senhor, mas precisamos melhorar. E temos em nossas mãos as ferramentas perfeitas para seguir adiante, para bater asas, para voar. Nós podemos ser muito mais do que somos hoje. Nós somos muito maiores do que os maiores tesouros materiais da terra.
somos o mais sublime sopro de Deus. Basta termos real vontade de exercitar aquilo que carregamos no coração. Tudo está em nossas mãos. Querer, ter força de começar o projeto de nos iluminar. Não é rápido, não. Não basta levantar a mão, aceito. Não vai ser assim. Uma construção real e pouco a pouco, em que nós vamos achar que avançamos e mais ali adiante caímos e levantamos, nos perdoamos, porque não somos os erros do passado e seguimos adiante. Nós podemos. Chico Xavier nos traz um conto de uma senhora que tinha uma mediunidade que a atordoava. Era difícil para ela trabalhar, porque ela via vultos, escutava vozes, gargalhadas, não dava para se concentrar. Ela tinha uma insônia terrível, porque ao se deitar e fechar os olhos, ela via pessoas entrando no quarto, às vezes criaturas com imagens muito difíceis. Então ela trazia uma mediunidade que lhe perturbava demais e não sabia o que fazer com aquilo. Então ela decidiu ir até uma casa espírita para se tratar. E quando ela entrou naquela casa, ela se impressionou com tudo. Observou aqueles trabalhadores e viu pessoas que pegavam seu tempo livre e iam para ali servir ao próximo. Observou que aquelas criaturas não ganhavam nenhuma vantagem financeira para estar ali, que simplesmente queriam servir a Jesus. Viu pessoas que tinham defeitos, dificuldades também, parecidas com as dela, mas que tinham começado a caminhada para tentar se melhorar. E aquela mulher reúne-se com os trabalhadores, é atendida, toma passes, recebe os tratamentos necessários e diz: eu gostaria de trabalhar com vocês. Eu queria servir essa doutrina. Mas como eu posso fazer? Tão atordoada como vivo, como eu posso trabalhar? E os irmãos encarnados abraçaram aquela causa. A ajudaram com conselhos, com tratamentos espirituais. A espiritualidade amiga atua em favor daquela mulher. Obsessores são convidados a se afastar. Alguns são convidados a trabalhar na casa. E ela começa a se reequilibrar. Ela começa a se sentir melhor. Aquela mediunidade já não lhe atordoa tanto. Ela começa a entender que aquilo será uma ferramenta para servir, para ajudar. E ela chega na outra semana na casa e diz: já me sinto bem melhor. Senti uma melhora considerável. Percebo que o trabalho aqui funciona. Eu queria ajudar. Queria realmente participar de tudo isso. Mas como eu posso começar? Como fazer com meu marido desempregado? São muitos problemas, não tem como. Não dá para começar agora. E acreditemos, meus irmãos, a espiritualidade amiga começa a atuar através de inspirações junto aos encarnados. E não demora muito para que o marido daquela mulher seja novamente encaixado no mercado de trabalho, consiga um emprego. E ela se sente feliz, porque mais um problema foi resolvido. Começa a se sentir mais forte. Volta à casa espírita, passado algum tempo, e diz: eu gostaria muito de trabalhar com vocês. Mas como eu posso? Para mim é impossível. Meus 2 filhos me dão trabalho demais. Aqueles meninos me viram a cabeça, eram 2 jovens, quase homens adultos. Me viram a cabeça com problemas, não tem como eu começar. Não posso. E começa o projeto de luz para auxiliar. Orações dos irmãos encarnados, pensamentos positivos, auxílio da espiritualidade amiga. E aqueles 2 jovens começam a participar da juventude espírita. Não aconteceu nenhum milagre, não, quando eles entraram na porta lá da sala, não. Porque jovem dá trabalho mesmo, uma coisa ou outra, é natural, é uma construção. Mas aqueles 2 filhos daquela mulher começaram a ouvir falar
sobre gratidão filial. Eles ouviram dos orientadores que os seus pais certamente abriram mão de sonhos da juventude e de muitas outras coisas para que eles pudessem estar lá. Eles ouviram que foram aceitos pelos pais para reencarnar, que a mãe os recebeu no ventre, abrindo mão muitas vezes de sua própria saúde, e os velou por muito tempo, que muitas noites de sono foram perdidas para que eles prosperassem. E aqueles meninos começaram a perceber que deviam muito a seus pais. Começaram a tratar a sua mãe um pouco melhor, a ouvi-la mais. Ela achou que era um milagre. Disse, meu Deus, os meninos estão melhores. Nossa! Ao menos de vez em quando eles agradecem alguma coisa. Louvado seja Deus. E alguns dias depois ela chega na casa e diz, eu queria trabalhar. Queria servir a Jesus, queria trabalhar com vocês. Mas como eu posso? Na casa que eu moro? Meus vizinhos me odeiam. O espaço é muito pouco, não tem como. Não tem como. E acreditemos, meus irmãos. A espiritualidade amiga começa a atuar, a ajudar. Os colegas de centro também, algumas ligações, alguns contatos. E não demora muito para aquela família se mudar para outra casa também singela, mas em outra vizinhança, um local mais arejado, sem inimigos. E aquela mulher agora não tem mais o que dizer. Então ela chega na casa e diz, agora eu vim trabalhar. Agora eu quero servir a Jesus. Quero estar junto com vocês em tudo isso. Então ela é convidada a trabalhar, a participar da reunião mediúnica, daquela reunião de amor, onde as criaturas vão e entregam sua fisiologia, seu próprio corpo, para que os espíritos sofredores se comuniquem e se sintam aliviados. Porque a reunião mediúnica é também um ato de fé, de grandeza espiritual. A gente não se reúne só para balançar e dizer coisas, não. É um hospital bendito, onde Jesus nos chama a acalentar e acalmar as dores dos nossos irmãos desencarnados. E aquela mulher começa a participar daquilo. Senta-se lá naquela corrente de amor e não sente nada. Nenhuma energia, nenhum som, nenhuma sensação. Não sente nada, nada. E ao término da reunião, quando o benfeitor daquela casa passa a comunicação através de um dos médiuns, ela diz, eu gostaria de ser ajudada. Preciso da ajuda dos espíritos para me desenvolver. Eu quero trabalhar, mas preciso ser ajudada. Se os espíritos me desenvolvessem. E aquele bondoso amigo diz a ela, minha irmã, nós iremos te ajudar. Confia. E passa-se aquele dia, durante a semana, os dias daquela mulher são diferentes. Porque um dia após a reunião mediúnica, bate-lhe à porta criaturas pedindo comida. Mas estava muito perto da hora dela sair, então ela disse que viesse depois. Naquela mesma semana, toca-lhe o telefone. São convites para trabalhar na sopa. Preparar a sopa e distribuir na madrugada para os que dormem na rua. Mas ela não vai perder noites de sono assim. Porque, segundo ela, adoece no outro dia, fica fraca, não posso. Ela é chamada para trabalhar na faxina do centro, uma reunião em que nenhum obsessor suporta. A melhor de todas as desobsessões, a vassourinha do centro, o rodo. Mas ela diz que não pode não. Está muito ocupada, não vai dar. E vários são os convites que vão aparecendo para o trabalho no bem. E ela está sempre ocupada. E na outra semana retorna para o trabalho mediúnico, senta com eles e não sente nada. E como de costume, ao fim o benfeitor vem até a reunião e ela diz, eu achei que vocês iam me ajudar.
Preciso do auxílio dos Espíritos para me desenvolver. Eu estou aqui e quero servir a Jesus. Achei que vocês iam me dar a mão. E aquele benfeitor diz a ela: minha irmã, eu agora só conheço um Espírito que pode te ajudar. E ela diz-me o nome desse anjo bom. Fala o nome dele para eu colocar em minhas orações todos os dias. Fala o nome desse anjo que vem em meu socorro. E o benfeitor diz a ela: minha irmã, o Espírito que hoje pode te ajudar não está fora. Está aí dentro de ti. É o Espírito da boa vontade. É preciso reconstruir, minha irmã, a mais alta de todas as capelas. É preciso reconstruir teu coração. Aprender a servir mais. Buscar o bem do próximo sem esperar nada em troca. É preciso ter real vontade de servir. Todos nós, meus irmãos, precisamos acender essa fogueira no peito. Buscar com todas as forças servir ao próximo, e no serviço ao próximo, a construção da nossa reforma íntima é iniciada e desenvolvida ao máximo. Ah, de mim então precisa virar um santo, nunca mais fazer isso ou aquilo. Nós não temos projetos impossíveis, meus irmãos. As coisas de Deus são perfeitas e reais. Eis que Ele não espera de nós a iluminação completa agora, mas a boa vontade de seguir adiante, de melhorar todos os dias, de sermos o máximo que podemos. Verdadeiramente trabalhar a própria alma em um projeto luminoso em que vamos nós sermos os maiores beneficiados. Nós podemos trabalhar o perdão incondicional no nosso coração. Nós podemos deixar de lado aquele rancor que tanto nos faz mal, que nós guardamos há tantos anos. Nós temos o poder de nos livrar disso. É só querer. Aquilo tudo que nós guardamos, porque em tal ano me disse tal coisa, me fez tal coisa, eu o amava e ele me traiu. Eu a amava e ela me traiu, seja como for. Nós podemos largar todo esse peso fora. Deixar que cada criatura tenha o seu tempo de desenvolver o seu espírito. Viver sem guardar isso no coração. Ora, quem nunca errou, meus irmãos? Quem nunca caiu? Nós temos o poder de viver melhor. Tudo é questão de querer. Deixar de lado essas feridas e olhar para frente. Os nossos espíritos amigos aguardam ansiosamente que nós despertemos. Guias espirituais e espíritos familiares choraram de emoção quando nós decidimos vir à casa espírita, porque fazia tempo que eles tentavam. E a gente caminhando por aí, batendo a cabeça em tudo quanto é lugar. E os que nos amavam tentando sempre nos trazer até aqui. É questão de decisão, de querer. Perdoar é um dos gestos mais belos que o Senhor nos ensinou. Praticando verdadeiramente em sua vida o perdão em todas as situações. Divaldo Franco, através do espírito Amélia Rodrigues, nos traz um conto em que Pedro estava na casa do caminho. E a casa do caminho era o local em que iam as criaturas que ninguém queria por perto. A escória daquela região. Os doentes, que nenhum médico se aproximava, iam para lá. E muitas vezes, meus irmãos, não foram poucas, os inimigos dos cristãos, quando caíam doentes, iam lá pedir socorro. O projeto era perdoar o inimigo, amá-lo. Por isso aconteceu inúmeras vezes. Em uma dessas vezes, Pedro estava trabalhando, servindo na casa do caminho. E chega lá um jovem rapaz. Somente os seus olhos ainda guardavam o brilho. O seu rosto era tomado de úlceras. O seu corpo exalava um cheiro terrível, que fazia com que as pessoas
se afastassem. E chega aquela criatura coberta de lepra, diante de Simão Pedro, ajoelha-se e diz: homem santo, eu vim te pedir socorro. E Pedro diz a ele: eu sou um pecador como tu, meu irmão. Estou muito longe da santidade. E aquele jovem homem diz: tu não lembras de mim? Pedro o observa melhor. E tem o impulso de sair dali, ou de tirar aquele homem do lugar. Porque Pedro se lembra. Lembra-se daquele homem jovem, belo, ágil, forte e extremamente violento, gritando e incitando os demais para apedrejar Estevão, gargalhando feliz, toda vez que o amigo de fé era acertado com uma pedrada. Pedro lembra-se dele. E depois de pensar um pouco, se compadece daquela criatura. Porque o velho apóstolo já conhecia a dor do remorso. E sem querer constrangê-lo, diz a ele: o que te aconteceu, meu filho? Como se não lembrasse do que tinha ocorrido. E aquele jovem assassino, coberto de lepra, diz: tu não te lembras? Tudo começou no apedrejamento de Estevão. Eu instigava os demais e gargalhava gostosamente quando nós o acertávamos. A minha vida era aquela loucura, o vício, as falsas alegrias. E naquele instante do apedrejamento, Estevão me olhou. E ele trazia tanta serenidade no olhar. Não consegui esquecer. Depois que nós o matamos, eu pude ver luz bendita sair do corpo daquele homem. Eu busquei a embriaguez. O arrependimento me tomou por completo. Eu não consegui esquecer o olhar dele. Ele parecia dizer que me amava, enquanto eu lançava as pedras. A minha mente se viu atordoada, eu não consegui esquecê-lo. Eu não me perdoei. Sou um criminoso da alma. E os braços apedrejadores começaram a coçar, se cobriram de feridas, se estouraram em pus. Então eu busquei os médicos. E os médicos passaram garrafadas em ungüentos, mas nada resolvia. As feridas foram se espalhando, me tomaram o corpo inteiro. E hoje eu fui expulso da cidade. Os sãos não me querem por perto. A minha família com nojo de mim e à distância. Disse-me para te procurar, homem de Deus, porque tu curas os desgraçados. Eu não vim te pedir cura. Eu vim te pedir perdão. Antes de me matar, eu vim pedir, em nome daquele que tu segues, que tu me perdoes. Porque é melhor a morte do que uma vida desgraçada como essa. O meu lugar é o vale dos imundos. E eu vim te pedir perdão. E Pedro se compadeceu daquele homem, do assassino do seu amigo Estevão, e disse a ele: meu filho, não blasfemes. A vida nos é dada por Deus, e só Ele pode dizer quando essa vida vai acabar. Tu precisas viver muito, meu filho, para compensar todo o mal que tu fizeste. Oremos ao Pai. E aquele velho apóstolo começa a suplicar a Deus ajuda para aquela criatura tão perversa e assassina. E antes de terminar a sua oração, Estevão, em espírito, entra naquele lugar. E Pedro, ao ver tanta luz, tanto amor, movimentando-se ali, chora emocionado. E aquele que fora vítima do jovem aproxima-se de Pedro e diz:
Pedro, o amor e o perdão são as asas que nos elevam a Deus. Eis que o pobre jovem já sofreu por demais. O seu arrependimento é sincero. E as dores que ele sente explodem em sua pele como a lepra. Somos chamados a pagar o mal com o bem. Vamos tratá-lo, Pedro. Vamos tratá-lo. E o velho apóstolo, emocionado, diz àquele jovem assassino: Estevão está aqui, em luz e em amor, e veio te salvar, meu filho. E através de minhas mãos ele irá curá-lo. E o apóstolo coloca a mão direita na cabeça daquele jovem, a mão esquerda em sua testa e começa a orar por ele. E os céus se movimentam. O jovem começa a dizer que está sentindo um ardor terrível pelo corpo, cobre-se de suor e desmaia. Pedro, com seus braços fortes de pescador, o coloca nos braços e o põe numa maca próxima. Lembra-se de Jesus e murmura para ele: não o tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O velho apóstolo testemunha as feridas daquele jovem se desfazerem aos poucos, a sua pele tornando a ser limpa, curado por sua vítima, curado pela criatura que ele eliminou. E Pedro se enche de alegria. Louva a Deus pela oportunidade de aprender a amar aquele antigo inimigo. E o aprendizado de Pedro serve para todos nós, meus irmãos. Somos chamados a amar aqueles que nos atiraram pedras, as piores possíveis. Jesus te chama para amar aquele que te ironizou, que fez pouco da tua dedicação, que não compreendeu a tua fé. O nosso projeto é de amar incondicionalmente. A nossa reforma é iluminar o próprio peito e fazer com que essa luz transcenda, para as pessoas desistirem de fazer o mal. Porque o amor tem essa força. Pergunte às mães. O amor tem essa força de mudar corações. Eis que a reforma íntima há de ser executada com todas as forças que nós tivermos. Porque por isso estamos aqui. Nós não viemos enriquecer. Nós não viemos acumular, nem tampouco conhecer todos os livros religiosos, decorá-los e passar adiante. Nós viemos aprender a amar. E ama aquele que se reconstrói, que quer viver de forma espiritual, que desapega um pouco das coisas da matéria e começa a compreender um pouco mais do que o Mestre nos ensinou. Temos esse projeto bendito, meus irmãos, de sermos felizes porque vivemos como ele viveu, não pelas vantagens da terra. Mas ninguém me respeita. Ninguém compreende o que eu estou fazendo e talvez ninguém me ame. E Jesus? Te amo com todas as forças, te conhece pelo nome, sabe dos teus passos, vai sempre estar contigo. Se estás numa família difícil, louvado seja Deus, faz parte da tua reforma, compreender os mais difíceis. Somos espíritas, meus irmãos, não somos melhores do que ninguém. Talvez por termos quedas maiores, fomos convidados a ter maiores conhecimentos. E tendo diante de nós a explicação bendita do Evangelho, somos convidados, abre os olhos, meu filho. É tempo de recomeçar. Ser feliz é amar. Mais do que ser amado, ser feliz é amar. A reforma que Jesus nos propõe traz coisas que vão tocar no mais íntimo da nossa alma. Mudanças de velhos hábitos e de antigos costumes. Ele reunia as massas e dizia que eram felizes os sofredores, que os simples seriam exaltados, que eram bem-aventurados os que sofrem.
parecia confuso para a visão materialista, mas o Senhor falava da eternidade da alma, dos projetos a longo prazo. Eis que o mestre falava sobre um Deus que era todo amor. E algumas pessoas tinham dificuldade de compreender. O apóstolo Pedro também teve suas dificuldades, nós também temos, é natural. A reforma que ele propôs trazia novas ideias. E uma noite que parecia estar ainda mais bela em homenagem a Jesus, porque parecia que as estrelas do mais alto tinham descido e se aproximado dele, e os sons em canção que vinham do lago pareciam sinfonia bendita, homenageando o nosso Salvador. Os ventos que o acariciavam pareciam estar ali, acompanhando a nossa luz. Eis que Jesus caminhava à beira daquele lago, e Pedro estava com ele mais uma vez. A natureza toda voltada para o seu Criador. E o apóstolo fez perguntas parecidas com as nossas. Ele disse: Senhor, é da lei que o homem tem uma capa, Senhor, para lhe proteger do frio, por mais miserável que seja, por sua própria honra. Mas tu, mestre, estás ensinando a eles: a quem lhe pedir a túnica, dá também a capa. Que lei é essa, Senhor? Como pode ser? E Jesus, amorosamente, como quem ensina a uma criança espiritual, diz a ele: Pedro, tirar a capa de quem nada tem é um crime terrível, mas doar a túnica e a capa para quem treme de frio é avanço da alma, Pedro. É crescimento para Deus. O apóstolo pensa um pouco e diz: Senhor, o rosto de um homem é da lei que nós podemos nos defender. O rosto do homem é algo sagrado, mestre. Mas tu ensina a todos nós para oferecer a outra face. Que lei é essa, Senhor? Como pode ser? E Jesus o diz: Pedro, o agressor é doente. Revidar a agressão é fortalecer as teias de ódio, Pedro. A vítima logo adiante se reequilibra. O agressor é prisioneiro de sua própria doença, que ele não percebe consumi-lo. A boa nova, Pedro, é de amor e perdão. É preciso perdoá-los. E Pedro diz: Senhor, tu ensinas a todos eles e a nós que é preciso amar os inimigos, Senhor. Mestre, amá-los é fazê-los mais fortes. Tu diz que devemos amar os que seguem a outra lei, mestre. Como pode isso ser verdade? Eu não ignoro que tu és o Filho de Deus. E o que vem de ti emana dele. Mas como pode, mestre? Como pode ser? Que lei é essa? E Jesus demora um pouco mais, como que observando a beleza daquele lugar. E diz a ele: Pedro, todas as criaturas da terra são irmãos, filhos de um mesmo Pai. Só existe uma lei, Pedro, a lei do amor. Para com os teus irmãos é necessário exercitar o supremo perdão de todas as ofensas. Os inimigos do homem, Pedro, não estão fora, não são os perseguidores, não são os que te atacam. Os inimigos do homem moram em sua própria água. Tu os conheces como vaidade, cobiça, inveja, raiva, ódio. E o apóstolo começa a repensar, a rever a sua vida. Os inimigos estão aqui.
E Jesus o diz: esses são os que podem te ferir, os que ferem tua alma. Esses são os reais inimigos. Esses devem ser combatidos. O nosso combate é uma transformação do coração, meus irmãos. Não existem inimigos do lado de fora. É preciso batalhar contra o orgulho que nós trazemos há tanto tempo. É preciso lutar ferozmente contra essa vaidade e essa ganância que nós cultivamos há tantas vidas. É preciso combater os inimigos internos que querem surgir toda vez que a gente perde a paciência. As velhas personalidades que querem voltar à tona, fazendo com que nós desejemos resolver na violência, na imposição. É preciso lutar contra eles que nós carregamos aqui. Refazer o nosso coração. Reforma íntima, construção de amor. O remédio bendito da alma. É preciso curar a nossa alma, meus irmãos. A culpa não é de ninguém. O projeto é nosso. Devemos usar todas as nossas forças e conhecimentos para nos transformar em pessoas melhores. Eis que é chegado o tempo de refletirmos paz e amor, tal qual veio de Deus. De sermos espelho do que emana do Evangelho. E termos força verdadeira para iniciar um projeto real, onde nós não fugimos da realidade e fazemos arquétipos e máscaras, mas começar verdadeiramente, passo a passo, a nos transformarmos em criaturas de luz. Nós podemos. Se nós tivermos real vontade, nós conseguiremos avançar a caminho de Jesus. E por todo o amor que sempre circula nesta casa de luz, pela ligação que tivemos em nossos corações e que eu espero nunca se desfazer, eu gostaria de agradecer. Suplicar a nossa mãe Maria de Nazaré que com seu manto bendito de estrelas envolva todas as criaturas aqui presentes e as famílias aqui representadas. Suplicar ao nosso Senhor Jesus que com suas mãos benditas toque em nossa mente, nosso coraçãozinho ainda tão machucado. Suplicar a proteção do mais alto e suplicar a cada coração aqui presente que nós possamos despertar, meus irmãos, e sermos felizes, seguindo os caminhos de Jesus. Muito obrigado pela paciência de vocês.